Fala, Thiago. Fala, Sanches. Tudo bem? Vamos aí, preparando para mais uma live hoje com o Yuri Frazão, né? Que também é uma referência aí no mundo das perícias. Tem uma página super bacana aqui no Instagram também. Então, vamos lá. Daqui a pouco já conversei com o Yuri, ele já está entrando. Já vai solicitar aí a participação dele na live de hoje. Uma live super legal, né, pessoal? Uma live aí focada nos serviços que vocês podem prestar nesse mundo das perícias, né? No mundo da engenharia diagnóstica. Então, assim, uma live que promete muito ajudar você que está interessado nesse mundo, que está querendo entrar nesse mundo das perícias, da engenharia diagnóstica, para te ajudar realmente a atuar e ganhar espaço no mercado de trabalho, né? Com certeza é uma live que vai agregar no conteúdo para vocês. Aí o Yuri já entrou, já vai pedir a solicitação aqui de participação com a gente. Então, tá sem som? Pessoal, confirma para mim se vocês estão escutando, se está tudo certo com relação ao som, por favor. Que o Sanches está falando aqui que está sem som. Assim a gente confirma, não tem problema nesse sentido, né? Normal? Não, maravilha. Então tá bom, então o Yuri já deve pedir a participação dele aqui, né? Na nossa live, pra gente poder iniciar. Mas como eu estava falando, pessoal, a live de hoje é focada nisso, nos serviços que vocês podem prestar no mundo da engenharia diagnóstica, né? Como vocês podem atuar nesse mundo, como vocês podem entrar nesse mercado de trabalho, que a princípio parece algo extremamente desafiador, mas com algumas dicas pode ajudar vocês a sair daquela inércia, sair daquele medo e começar aí nesse mundo atuar. E o Yuri pediu a nossa autorização, já deve estar entrando aí, só aguardando o Instagram atualizar isso para vocês. Aí, maravilha. Tudo bem, Yuri? Opa. Boa tarde. E aí, Henrique, tudo bem? Como é que tá, galera? Como é que tá o áudio? Da meu, acho que tá tranquilo. Pessoal, fala aí como tá o áudio do Yuri. Para mim tá bem bom o seu áudio. Acho que tá legal. Maravilha. Pessoal, para vocês que me seguem, que ainda não conhecem o Yuri é arquiteto, engenheiro civil, tem pós-graduação aí em avaliações e perícias, mestrando em engenharia dos materiais, então assim, especialista na área, não tem o que falar, uma pessoa com muito conhecimento para compartilhar com a gente aí, muito bacana mesmo. Yuri, muito obrigado pela sua participação hoje na live. Fico muito contente de você participar aí com a gente. Obrigado, Henrique. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente possa bater essa bola aqui e levar um pouquinho da experiência e poder compartilhar um pouco da nossa história aí também com a galera e a gente trocar essa ideia com todo mundo. Sim, com certeza. Tenho certeza que essa live vai ajudar o pessoal aí que está a fim de atuar, tem curiosidade sobre a área, a entrar nessa área e conseguir começar essa carreira aí deles. Ou quem já está trabalhando também nessa área, às vezes sai dessa live com algumas novas ideias de serviço que pode prestar, né? Eu acho que pode ser muito bom para eles também. É verdade. Até porque eu sempre comento com o pessoal que pouco é visto sobre isso na faculdade. Então as pessoas não têm esse conhecimento desse mercado e saem sempre com muito da ideia de que só pode construir ou fazer projeto, enfim, atuar nesses nichos. Mas a gente tem outros mercados aí que a galera pode abrir a visão e conseguir entrar de vez aí no mercado. Não, com certeza, com certeza. Isso que você comentou, eu acho super legal, né? O pessoal sai da faculdade e acha que só tem ou é obra ou é projeto, né? Não tem muita saída. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Acho que está atualizando aqui a página. Não sei se é do Yuri, se é a minha. Dá uma comentada aí para ajudar a gente a ter certeza do que está acontecendo. Aí, acho que voltou. Maravilha. Voltou. Maravilha. Mas isso eu acho... Acho que travou, pessoal. Tá travando? Aí, voltou. Maravilha. Então, isso que eu acho muito legal, né? Peraí, O pessoal sai da faculdade, acho que ou é projeto ou é obra, talvez alguma coisa de incorporação, e é muito pouco abordado, né, na faculdade esse âmbito da engenharia diagnóstica. Eu vejo que você, como professor, é alguém que gosta de abordar isso, gosta de mostrar para os seus alunos, o que eu já acho sensacional, né? Já dá esse gosto desse mundo que o pessoal pode abordar, às vezes até saindo da faculdade. Porque o que eu gosto de falar é que com o conhecimento da faculdade, muitas vezes, existem serviços com um grau técnico um pouco mais baixo, que o pessoal com alguma informação já consegue prestar.
mesmo aquela pessoa que saiu há pouco tempo da universidade, que existe esse preconceito muito grande, né? Não sei se você concorda comigo, mas que engenharia diagnóstica é só aquele engenheiro que já está há 30 anos, tem mestrado, doutorado, tem aquele grau técnico muito avançado. Só que eu acho que tem serviços da engenharia diagnóstica que mesmo aquela pessoa que está iniciando no mundo da engenharia já consegue prestar. O que você acha? Opa, só para confirmar, voltou Então, aqui o meu áudio. Voltou? calma que ele está com um pequeno delay. Tá com um delay, eu acho. Pera aí. Aí, Ei, fala alguma coisa. Oi, tá escutando tranquilo agora? Tá com um pequeno delay. Você quer pedir para sair eu te confirmo de novo? Acho que talvez funcione. Pode ser, pode ser. Aí, ó, Peraí. voltou. Não, o pessoal falou que voltou. Maravilha. Maravilha. Então vamos lá. Voltou, tá normal aqui? Tá normal, confirmando? Posso continuar? Normal, maravilha. Tá. Beleza, então vai. É porque eu botei agora no 3G, que é a internet que deu um problema. Não, Mas tudo bem. tranquilo. Então, em relação a essa questão do engenheiro ser recém-formado e conseguir trabalhar no mercado, concordo plenamente. A gente tem serviços muito, apesar da simplicidade da execução, né? Um engenheiro recém-formado tem condições, com estudo, com preparo ali prévio, conseguir, seguindo um passo a passo, né, de um checklist, vamos dizer assim, né, e a gente pode citar isso, dando exemplo de uma vistoria, por exemplo, de recebimento recebimento de apartamento, recebimento de chaves, que acho que é o tipo de serviço mais trivial, que e tem muita quantidade, né, a gente vê a quantidade de obras sendo entregue, apartamentos sendo entregues, esses grandes empreendimentos com 1.000 unidades habitacionais. Isso é um nicho muito grande de pessoas que estão ali querendo contratar arquitetos, engenheiros que tenham condições de avaliar e dizer, olha, pode receber a chave porque está tudo ok aqui. Isso com um checklist, com uma pequena experiência de estudo, consegue saber se aquela cerâmica que está ali no chão deveria estar oca ou não, se o quadro de luz deve ou não estar identificado, se a porta está emperrada. São coisas que qualquer pessoa consegue ver, e só que se tu tiver um expertise de seguindo aquele checklist, tu consegue desenvolver um serviço que os leigos não teriam condições. Sim, sim. O primeiro passo, né, eu acho que isso não tem discussão para qualquer tipo de prestação de serviço, seja nesse nicho da engenharia diagnóstica, ou seja em qualquer outro nicho, é buscar uma especialização, buscar ganhar conhecimento, livros na área, enfim, buscar estar presente. Por exemplo, eu gosto de brincar muito, pessoal. Pessoal, o fato de você estar numa live dessa já mostra que você é uma pessoa que está buscando conhecimento, você está fora da sua zona de conforto, já está querendo aprender mais sobre essa área. Então, assim, por exemplo, eu faço esse convite, eu sempre gosto de fazer nas minhas lives, que é de tirar um screenshot meu aqui, do Yuri, marca a gente reposta vocês, para o seu círculo social já fica ciente que você está ganhando conhecimento nessa área de engenharia diagnóstica. E aí você se torna uma pessoa para os seus colegas que presta esse tipo de serviço. Então você já começa a ganhar clientes. Mas assim, eu acho que esse é o primeiro passo. Ganhar conhecimento, depois você já mostra para o seu círculo social que você presta aquele serviço e vai ganhando espaço no mercado. Porque não adianta, todo mundo começa do zero, não adianta ter medo disso, falar, eu não tenho conhecimento nenhum, não vou estudar, isso é muito difícil. Todo mundo parte do ponto zero. Aí basta você tomar a iniciativa e querer crescer aí nesse mundo, estudar para ganhar espaço no mercado. Eu acho que eu contei sobre isso numa live que eu fiz com a Camila, sobre como é que eu comecei. Aí, uma estratégia aí que eu vou compartilhar com a galera. Quando eu em 2015, quando eu terminei a pós-graduação em perícia e avaliação, eu preparei uma carta, eu comprei um papel mais grosso ali, um papel de 180 gramas, tal, fiz bonitão assim, tal, fiz no Corel, toda uma carta, ficou massa. Aí eu mandei imprimir assim, 100 cartas, eu não lembro quantas, mas foi bastante. Aí eu dobrei, fiz uma dobrinha assim, sabe?
dessas correspondências que a gente recebe. Grampeei e tal, e parei o carro aqui num bairro que tem muito prédio, e saí tocando, falando com o porteiro, falei assim, olha, entrega isso aqui pro síndico, entrega pro síndico. E na carta vinha dizendo, né, a importância de inspeção predial, da responsabilização do síndico, né, tratando justamente da norma de reforma predial, enfim, tentei montar ali uma série de gatilhos mentais para que o cara tasse. E deu certo, a gente conseguiu fechar algumas inspeções, algumas vistorias, e clientes fidelizados até hoje eles me chamam para trabalhar por conta. Não, sensacional. Eu vejo isso. Quem tem iniciativa, pessoal, tem coronavírus, não tem coronavírus, o mercado está em crise, não está em crise. Pessoal, quem tem iniciativa tem espaço no mercado. Se seu serviço for de qualidade, é isso que o Yuri acabou de falar para vocês. Tendo um serviço de qualidade, esse cliente que você ganhou aqui, ele vai fidelizar e vai te acompanhar por muitos anos de prestação de serviço, de emprego. Muito legal essa ideia. Essa ideia, na verdade, eu fiz quando eu fui prestar meu estágio. Eu estava buscando por estágio na minha cidade, não achava estágio, estava alguns meses já procurando. Falei, vou fazer o seguinte, fiz a mesma coisa que você, lógico, de uma forma muito mais simples, né? Estagiário, menos experiência, enfim. Imprimi meu currículo, que na época era curso em engenharia civil e ter vontade de aprender, né? Basicamente isso que a gente começa. Imprimi e saí andando pelo bairro também aqui da minha cidade, que tem bastante prédio, entregando para os engenheiros, torcendo para alguém me ligar. E também deu certo, também consegui. Então essa técnica, pessoal, de sair de porta em porta entregando, funciona. Funciona. Porque ela mostra que você tem iniciativa. E hoje em dia é uma coisa que falta muito no mercado, são pessoas com iniciativa. Todo mundo procura por pessoas proativas que querem buscar as soluções. E isso é uma ótima demonstração de que você está fora da zona de conforto, você é uma pessoa com iniciativa que quer fazer a diferença. Então, é uma dica muito legal que você deu, realmente. Muito bom. E assim, em relação só a esse ponto, às vezes é importante tu mostrar para a pessoa que ela tem um problema que ela não sabe que tem. E aí nessa carta, ou não necessariamente numa carta, que seja numa ligação, que seja numa visita ali, tu conseguir pontuar coisas que o síndico ou o proprietário ali do imóvel não tem a noção da importância daquele serviço. E infelizmente a gente vive num país, né, ou, enfim, numa comunidade que ainda desprestigia um pouco desse serviço técnico, dessa importância. Né? Tirando algumas exceções, mas assim, em geral, né, a gente tem autoconstrução a rodo, né, 80% aí tem, as pessoas constroem sozinho. Então isso mostra essa desvalorização desse ponto. Né? Nem desvalorização, na verdade, eles não veem como talvez prioridade. E aí o ponto é esse. Precisa bater em coisas importantes para mostrar que, olha, é importante. Senão pode ter sérios problemas de saúde, segurança e financeiro. E aí os caras começam assim, a abrir os olhos. Isso que você pontuou, eu acho muito legal. Que é a forma que eu ensino meus alunos, que eu bato na minha página também, pessoal. Que é o quê? Você mostrar para o seu cliente como você é a solução de um problema para ele, por mais que ele ainda desconheça esse problema. Muitas vezes síndicos, principalmente quando não é síndico profissional, né? Aqui na minha região já está crescendo mais, mas síndicos que são moradores do prédio, nem sabem que eles respondem civil e criminalmente pelo prédio. Não sabem que um possível colapso, um dano ao prédio, ele vai responder com o próprio patrimônio, com a própria vida por aquilo. Então isso é muito legal. Você demonstra, você expõe isso, que existe um problema. Só que você já vai levar esse problema trazendo a solução junto. E a solução vão ser vocês que prestam esse serviço. Então isso é muito legal, uma dica muito bacana. Muito bacana mesmo. Yuri, o que eu acho que é bacana, então, vamos aproveitar a nossa live, eu acho que seria bacana a gente fazer como se fosse algo crescente, assim. Vamos começar com serviços mais básicos para o pessoal, né? Como é o nosso tópico aqui hoje. São os serviços que você pode prestar como engenheiro diagnóstico. Então, vamos começar primeiro. Acho que é legal a gente abordar o que é a engenharia diagnóstica, né? O que é esse mundo para alguém que esteja aqui e ainda não tenha certeza, né? Tenha uma dúvida do que é esse mundo. E depois vamos fazer aqui uma exponencial do que são os serviços desde quem está iniciando
e depois você vai se especializando e consegue prestar serviços mais específicos. Eu acho que seria bem bacana. O que você acha? Show de bola. Vamos lá. Maravilha, então. O que você acha da gente começar falando o que é a engenharia diagnóstica? Show. Vamos. Então, eu vou tentar nem usar conceitos literários aí, bibliográficos, para definir. Eu vou dar mais uma opinião mesmo minha. E assim, a engenharia diagnóstica é uma parte da engenharia, né? É recentemente considerada uma doutrina da engenharia que vem balizar os serviços que são capazes de diagnosticar, de prescrever, de criar prognósticos, enfim, estudar sintomas. Então, com a engenharia diagnóstica, a gente tem um balizamento, né? A gente tem ali um norte para que a gente possa, todo mundo, seguir o mesmo caminho de uma forma tecnicamente aceitável. E não que cada engenheiro, cada arquiteto possa criar uma forma elaborante de interpretar os casos das edificações. Então, a engenharia diagnóstica trata mais ou menos isso, né? Uma parte da engenharia que vai te nortear a fazer isso. E assim como toda engenharia, né? Então, a gente tem ali engenharias de estruturas que vai te dar o norte, como é que tu tem que dimensionar uma estrutura, assim, 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 assim. A engenharia diagnóstica não é diferente, apesar de ser mais teórica e prática do que envolver cálculos propriamente dito. Sim, legal. Eu gosto muito, né? Uma coisa que eu adoro. Quando eu vou falar de engenharia diagnóstica para facilitar o entendimento do pessoal, eu gosto muito daquela comparação com a medicina, né? Que até o próprio Tito Livio, né? Que é um dos pais da engenharia diagnóstica no Brasil, ele aborda, ele fala, pessoal, a gente tem que entender a engenharia diagnóstica como é um termo até herdado, né, da medicina, que é o estudo da edificação, o estudo da patologia da edificação. Então, pessoal, uma matéria, um estudo, né, uma linha da engenharia que estuda toda essa parte de patologias, manifestações patológicas dentro dos prédios, das edificações. Então, é uma engenharia voltada pela melhora do desempenho das edificações, de forma que elas atendam melhor os seus usuários. Ou seja, evitar que ela tenha problemas, evitar que essa edificação não atenda aquilo que ela foi projetada para fazer. Então, isso é muito bacana, você entender que essa engenharia tem o objetivo de fazer um estudo para um aperfeiçoamento e melhor desempenho das edificações. E é muito importante que vocês entendam que desempenho é o quê? É o comportamento dessa edificação durante a fase de uso dela, seja ela uma edificação com caráter corporativo, empresarial ou uma edificação com uso residencial. Isso é a forma que ela vai se comportar durante todo esse uso. Então, isso eu acho muito bacana para vocês entenderem, às vezes até para fixar um pouquinho mais fácil aí. É só complementando o que você falou. Muito legal. Perfeito. Maravilha, então. Então, vamos lá, Yuri. Um serviço que você indicaria para o pessoal que está começando ou que tem curiosidade de falar, eu quero começar a estudar um servicinho para entregar essa carta para o síndico ou para uma construtora, para eu poder começar nesse mundo da engenharia, fazer essa dica que vocês já me deram. Uma dica para a gente começar nesse serviço de engenharia diagnóstica, eu até já mencionei, recebimento de chave. Eu acho que é assim, vamos começar por onde? Vamos começar aqui, que é fácil, tá? É tranquilo, tem vários checklists, tem vários passo a passo que tu vai encontrar na internet ou mesmo em livros. Inclusive, tem até esse aqui, ó. Peraí. Esse aqui é um livrozinho bem tranquilo, legal. Bem fácil, tá? De inspeção para compra de imóveis, tá? Da Pini, bem fino, ó. Tem 90 páginas, tá? Aí tem modelos de checklist, vai falando de alguns problemas e alguns sistemas, fissuras, infiltração, tal, desfulacamento, parte de instalações elétricas também, o que a gente precisa verificar, como fazer. Então, nada do que uma semana de estudo, tal, de preparo, vai lá. Aí sabe que algum parente aí, algum colega vai receber chave de algum apartamento, te oferece para ir de graça.
para ganhar como experiência. Fala assim, deixa eu receber teu apartamento lá, para que tu não receba, e eles te entregam a chave, e depois para eles corrigirem as coisas é sempre mais difícil. Enquanto eles querem te entregar a chave, eles fazem tudo. Sim. Muito mais. Depois que eles te entregam a chave, cara, é muito mais difícil. Sim. O pessoal está perguntando o nome aí do livro, é Inspeção para Compra de Imóveis, tá? A consultoria de engenheiros e arquitetos durante a compra de imóveis. Tá? Show de bola. Esse é um serviço muito legal, um serviço, inclusive, que normalmente quando as faculdades me pedem para dar alguma palestra para os alunos, alguma coisa nesse sentido, eu gosto de apresentar. Exatamente pelo que você falou. O grau de dificuldade técnica não é tão elevado. Então, se a pessoa estudar um pouco, entender o que ela está ali para fazer, ela, com a experiência, às vezes, do estágio dela, da experiência na universidade, ela já vai conseguir atuar e fazer um serviço de qualidade mesmo, pessoal. Porque, assim, eu estava até comentando ontem com o Danilo Lorenzetto, né, que a gente estava fazendo a live aqui ontem, ele falou, o brasileiro tem a cultura de que ele pode receber um apartamento com a parede torta. Só que o carro dele, ele não recebe com o para-choque torto, né? Então, assim, a gente tem que mostrar isso para o nosso cliente, que ele tem esse direito de buscar as qualidades, um piso com uma boa aderência, uma porta com fechamento adequado, a queda de água, tudo de acordo. E você pode ser essa mão de obra, pessoal. Para quem não conhece um recebimento de imóveis, é exatamente aquele momento em que a construtora vai chamar o cliente para entregar as chaves. Isso já é determinado pelo Código do Consumidor, já é uma obrigação. E a consultora vai entregar as chaves para o cliente para ele assinar um documento que ele está recebendo aquele imóvel na situação em que ele se encontra. Então é muito legal, porque nesse momento você, como profissional, pode ir junto do seu cliente para ajudar nesse recebimento. Então você vai olhar com um olhar muito mais técnico, muito mais crítico, tudo que está ali sendo entregue para essa pessoa. E é um serviço, como o Yuri falou, com um grau de dificuldade muito mais baixo. Um livro como esse que o Yuri passou para vocês é super bacana, já dá uma super base para vocês prestarem esse serviço, e aí vocês vão lá. Para você ter noção, Yuri, por exemplo, quando eu vou prestar serviço de recebimento de imóveis, eu faço a seguinte proposta para o meu cliente, eu acredito que você consiga fazer o mesmo, não sei se você já teve essa ideia. Eu chego assim, vai custar X reais, porque é um serviço rápido, pessoal, 40 minutos, 50 minutos você presta. Depende aí de cada construtora de tão tempo. Eu falo assim, meu cliente, vai custar X. Se eu não encontrar X em anomalias na entrega do seu imóvel, eu faço de graça. Então essa é uma dica que eu dou para vocês que estão começando aí na área. Pessoal, eu faço isso há algum tempo. Eu nunca deixei de receber do meu cliente. É só ter um olhar mais crítico, um olhar mais sincero, mais aprofundado, que vocês vão ver que vocês encontram muita coisa na inspeção de imóveis. Henrique, ainda não tenho confiança para fazer isso que você me indicou. Tudo bem, faz isso que o Yuri indicou para vocês. Vocês com certeza têm um tio, uma tia, um amigo, um irmão que está comprando um imóvel. Então vai lá, faço de graça para você. Vai lá, faz de graça, se ambienta, entenda como isso funciona. E aí você começa a prestar o serviço aí de uma forma mais profissionalizada, de uma forma que você consiga rentabilizar para você. Mas muito legal, uma ótima opinião aí, um ótimo serviço para o pessoal que está iniciando. Muito bacana. E só para complementar aqui, a gente sempre fica falando sobre a questão dos automóveis, né? Que a indústria automotiva conseguiu o que a construção civil nunca conseguiu, né? Em várias coisas. A indústria automotiva, na verdade, está bem na frente da indústria da construção em quase tudo. Então, inclusive, a gente fala muito de BIM agora, né? Que há uns 10 anos que está na construção civil. Mas na indústria automotiva já tem há mais de 30 anos, 20 anos, esse conceito de modelagem inteligente. Isso é só um ponto. Mas eles também conseguiram colocar a manutenção como uma atividade normal e corriqueira. Todos 6 meses, cada ano, tu vai lá na concessionária, na oficina, revisar, trocar óleo, fazer tudo isso. Porque é comum, já é normal, já foi colocado como uma atividade corriqueira e a gente não conseguiu colocar a manutenção predial como uma atividade. E da mesma forma, você vai vender um carro ou comprar um carro usado, e você leva lá no seu mecânico para dizer, olha, o carro é bom?
Mas você vai comprar uma casa ou um imóvel usado ali já e nunca chama um arquiteto ou um engenheiro que fala assim, olha, eu estou comprando isso aqui, vamos lá comigo, vamos fazer uma avaliação para ver se eu compro ou não compro essa casa. Isso é só para a gente refletir também, né? Como são duas indústrias que têm duas forças muito diferentes. Sim, o que eu acho que é muito legal, pessoal, é a gente entender, nessa linha de raciocínio do Yuri, muito bacana, é a gente entender que a gente precisa mudar uma cultura dentro do Brasil. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma seguidora minha super bacana, ela é corretora de imóveis nos Estados Unidos. Para qualquer venda ou qualquer compra de imóvel nos Estados Unidos, obrigatório por lei, o que eles chamam de uma home inspection, que é basicamente uma inspeçãozinha predial relacionados a todas as anomalias naquele prédio, se o sistema de ar-condicionado funciona, se tem algum problema de infiltração, problema de falta de insulation, né, que é falta de vedação, enfim, tudo isso eles chamam necessariamente um inspetor predial para fazer essa análise. Então, o serviço existe? Existe, mas é uma questão de cultura. E cabe a nós, que estamos prestando esse serviço, mostrarmos para os nossos clientes quão benéfico esse serviço pode ser para eles. Por exemplo, você está falando de uma compra e venda de um imóvel. Até dando um passo aqui, então, para o nosso próximo serviço que a gente pode indicar para o pessoal. Uma inspeção locativa, pessoal. Uma inspeção de locação de imóvel. A pessoa vai alugar um imóvel e ela, normalmente a corretora vem e faz uma inspeção e fala, você está recebendo imóvel dessa forma. Pessoal, aproximadamente um mês atrás eu fiz uma inspeção locativa num imóvel corporativo, aproximadamente 400 metros, 2 andarezinhos, 13, 14 salas, alguma coisa assim. A corretora localizou aproximadamente 80 itens no laudo dela. O meu laudo, é que eu sou um pouco chato, para ser sincero, eu sou bem criterioso, assim. O meu laudo, visando resguardar o meu cliente que me contratou para fazer a mesma inspeção, tinha aproximadamente 400 itens elencados nesse laudo. Então, assim, a hora que meu cliente olhou meu laudo e falou, nossa, gente, olha tudo isso que você encontrou, que eu poderia ser culpado quando eu fosse devolver esse imóvel. Então, na hora dessa pessoa devolver o imóvel, muitas vezes o dono ia falar, mas isso não estava assim, isso não estava assado, você tem que corrigir isso, você tem que corrigir aquilo. Não, no meu laudo a gente já elenca tudo que estava naquele imóvel, a gente faz uma inspeção de tudo que está em desconformidade, porque assim, a hora dele entrar, ele já falou, estou recebendo dessa forma. E aí, a hora de devolver, eu estou devolvendo, você não pode me culpar por todas essas anomalias que 2, 3, 4 anos atrás, quando eu aluguei, já existiam. Enquanto a corretora, ela normalmente tende a favorecer quem? O dono do imóvel, que é o cliente dela. E você vai favorecer quem? Quem está alugando, que é o seu cliente. Então, você vai buscar a maior parte de anomalias possíveis. Então, esse é um outro serviço, pessoal, com uma base técnica não tão grande, é um serviço muito trabalhoso, né? Um serviço que você vai passar, às vezes, mais dias. Esse serviço eu levei 2 dias para fazer, fiquei lá direto, mas, assim, é uma questão de olho clínico, você ir olhando, registrando, e depois fazer disso um laudo. E você pode prestar sem uma base técnica muito elevada. Com um bom entendimento e uma boa câmera fotográfica, você consegue prestar esse serviço. É isso aí. Não, esse serviço também é bastante comum, principalmente em locações de médio porte, assim, de porte mais significativo. Né? Realmente, essas edificações comerciais ou residencial já de um porte maior, é comum isso acontecer. Eu nunca fiz em residências pequenas, assim, muito simples, apartamentos de 70 metros quadrados, por exemplo, 80 metros quadrados, eu não me recordo de já ter feito. Mas eu fiz, acho que recentemente, num antigo supermercado que ia virar uma igreja evangélica. E aí, rapaz, a gente encontrou coisas assim que depois até me arrependi de ter comprado naquele supermercado, mas mas é também bastante importante. E é fácil de realizar, muito trabalhoso, na verdade. É muito, muito trabalhoso. Sim. É aquilo lá, né? O grau técnico às vezes não é tão elevado, mas o grau de trabalho é alto. Você tem que estar ali registrando, depois formatar todo o laudo, acaba sendo algo bem trabalhoso aí no ponto de vista braçal, vamos colocar dessa forma.
E você abordou um detalhe importante, que eu acho que é muito legal para quem quer trabalhar nessa área, é entender o quê? Pessoal, a gente trabalha com o imóvel das pessoas, com a empresa das pessoas, então existe um ponto de vista ético muito importante. O que está no seu laudo, está no seu laudo. Tem que resguardar também ambas as partes envolvidas. Que nem, eu posto bastante coisa dos meus laudos, das minhas inspeções, o Yuri também posta, mas assim, vocês não veem a gente colocando a fachada do supermercado, o nome do supermercado lá, e depois a cozinha, a parte do açougue do supermercado, que está em desconformidade com a vigilância sanitária. Vocês não vão ver isso acontecer. Por quê? É muito importante a gente ter a parte ética relacionada. A gente está aqui para auxiliar o nosso cliente. Mesmo que o seu cliente seja quem está alugando, não o dono do imóvel, pessoal, tem que resguardar todo mundo que está ali. Tem essa parte ética muito forte, é importante a gente nunca deixar isso de lado. Isso é fundamental. Não pode, porque a gente pode até ser responsabilizado criminalmente. Porque se tu é contratado por uma empresa para fazer uma inspeção, tu precisa manter sigilo daquele teu serviço. Não é sair falando e postando. Rapaz, acabei de sair aqui do supermercado aqui, de um açougue, encontrei rato, encontrei um monte de coisa. Não comprem mais aqui nessa padaria. Esse cara, contratei para isso, eu contratei para me ajudar a resolver, não a me difamar. E aí pode se ferrar por conta disso. Pode tomar um processo de difamação mesmo, acontece, pessoal, então tem que tomar cuidado. Porque assim, uma coisa que eu sempre indico, Yuri, eu não sei se você concorda, mas eu acho que é bacana, uma pessoa que está iniciando, muitas vezes, não tenho tanto network, você já deu uma dica muito bacana, que foi essa do boca a boca, de entregar cartas, sair andando pela sua cidade para fazer. Mas eu sempre indico você tentar expor isso para as pessoas ao seu redor. Cria uma paginazinha com os seus serviços, faz um pequeno site, já vai mostrando isso para a sociedade. Então, às vezes, você naquele âmbito, nossa, que legal, peguei esse serviço para fazer, toma cuidado para você não prejudicar o seu cliente. É muito comum, por exemplo, em determinadas inspeções prediais, às vezes quando eu vou apresentar para um síndico, olha, inspeção predial é isso, porque muitas vezes os clientes não sabem o que é o serviço, pessoal, é isso que a gente está debatendo aqui. A gente expõe para os nossos clientes, muitas vezes, quais os serviços a gente presta e como eles auxiliam. Então, uma inspeção de predial é isso, olha, encontrei essa manifestação desse prédio, essa nesse. Às vezes o síndico vai te perguntar, nossa, que prédio você encontrou isso aqui, pelo amor de Deus? Eu, Henrique, não falo qual prédio eu faço minhas inspeções prediais de um modo geral. Pelo menos eu não falo qual manifestação foi encontrada em qual prédio. Eu exponho as manifestações, eu faço, às vezes, um contato de um síndico ou outro como um contato de referência, mas eu tomo muito esse cuidado, pessoal, porque existe uma desvalorização muito grande, ou uma valorização muito grande do imóvel relacionada às manifestações patológicas presentes naquele imóvel. Então, vocês têm que ter um bom senso nesse sentido de responsabilidade, até do ponto de vista financeiro, para o seu cliente. Perfeito. Legal? Então, vamos lá. Um outro serviço bacana aí, Yuri, que você acha que o pessoal pode prestar? Nessa parte, vamos começar no nosso início da curva aqui, né? A gente já falou de inspeção? Falamos aqui, né, do recebimento de imóveis e falamos de uma inspeção locativa. A gente pode falar, por exemplo... Inspeção total, né? Uma inspeção total. Aqui eu acho que ele já está um pouquinho mais para cima da nossa... Então, eu pensei talvez uma vistoria de vizinhança, né? Vistoria cautelar de vizinhança. Legal. Vamos lá, então. O que você pode me falar desse serviço para o pessoal prestar? Show de bola. Inclusive, até fazendo um spoiler aí, acho que essa semana vai sair acho que amanhã vai sair um vídeo aí, meu lá na minha página, falando sobre laudo de vizinhança. Show. Mas, basicamente, é o seguinte, para quem não sabe o que é laudo de vizinhança, também um laudo tecnicamente não muito complexo, porque por ser uma atividade de vistoria, isso a gente consegue, pela própria palavra, entender que o serviço de vistoria é a constatação de um fato ali, né? A gente não precisa tentar criar a roda e nem tentar justificar por A mais B o que está acontecendo. O serviço busca apontar e falar assim, olha, aqui a gente encontrou um cachorro. Acabou. De onde veio esse cachorro? Quem é o pai desse cachorro? Enfim, se é
Rottweiler, se é, tá, enfim, se é de raça ou se não me interessa. Ali eu tenho que apontar que é um cachorro. Perfeito. E o vizinhança é isso, né? Só que ele tem um caráter cautelar, né? E o cautelar nesse sentido é de assegurar direitos, né? De assegurar direitos e deveres e as responsabilidades das partes. Como assim? Então, você imagina aí, você vai ter um bairro residencial cheio de casa, tem um lote lá vazio, e aí vai ser construído um prédio de 20 pavimentos. Então, o impacto daquela obra, e falando de infraestrutura ali no solo, os impactos de movimentação de terra, de fundações, é muito provável que cause impactos naquela região. E aí, qual é a ideia? Basicamente, é fazer esse laudo, não no empreendimento. Então, como o próprio nome diz, é fazer na vizinhança, fazer no entorno, para que a gente possa constatar como está aquelas edificações naquele momento antes da obra e para que posteriormente à obra a gente possa verificar, olha, essa trinca, essa fissura, essa infiltração, enfim, todos esses problemas já estavam aqui antes da obra. Ou então, não estavam aqui. A responsabilidade é da construtora ou não. A responsabilidade não é da construtora. Então, é um laudo importante para ambas as partes. Muitas construtoras contratam para fazer e também as vizinhanças também. Na verdade, as construtoras estão hoje mais interessadas na contratação do que a própria vizinhança, mas porque a vizinhança não sabe, a vizinhança não conhece essa atividade. E é aí que está o nosso serviço de chegar lá e apresentar. A construtora levantou o tapume, fechou o tapume ali, colocou a placa, vai lá na vizinhança, apresenta, vai com a cartinha e fala, ó, essa construtora aqui pode dar problema na tua casa, no teu edifício. Vamos fazer um laudo. Show de bola. Ótimo ponto que você colocou. Marco Antônio Gulo, pessoal, não sei se você conhece, Yuri, mas também é outro perito super renomado aqui no Brasil, junto do Tito Lívio, aí também no mundo da engenharia diagnóstica. Ele já me falou pessoalmente isso. Falou, quando eu estava iniciando, não tinha dinheiro para nada, não tinha cliente. O que eu fiz? Saí andando por São Paulo, ele é de São Paulo, aqui perto, procurando tapume de obra. Eu via tapume e as construtoras não contratavam muito, ele não tinha contato, não tinha network para isso. Ele ia no vizinho, falava, olha, tem um serviço que pode te ajudar. E fazia uma vistoria de vizinhança nele, nos vizinhos relacionados ali naquele tapume. Para quê? Para posicionar como aquela edificação estava antes da obra. Então, pessoal, só recapitulando o que o Yuri falou aqui, a vistoria cautelar de vizinhança tem exatamente a função que o nome fala, de cautela, de proteger esses vizinhos ou a construtora. Vamos dizer, você vai mover essa terra, você já prevê que você vai bater uma estaca, enfim, algo nesse sentido, provavelmente vão haver danos nas edificações vizinhas. Então você faz um registro fotográfico, tira uma foto de como todas essas edificações estão antes do início dessa obra, antes da primeira escavadeira, antes da primeira estaca a ser batida. Então você vai ter um registro de como tudo está. Porque a construtora, ela já tem um cálculo na planilha dela de mais ou menos qual vai ser o impacto na vizinhança e qual vai ser o custo de reparos nessa vizinhança. O problema para a construtora é quando vizinhos de má fé percebem que essa obra vai ter um impacto e se utilizam disso para quê? Para falar, todas essas trincas da minha casa foram causadas por você, essa infiltração existiu depois que você começou a obra, isso aqui apareceu só depois que você entrou aqui. E aí fica muito difícil da construtora comprovar junto ao juiz que aquela manifestação já existia. Você tendo esse laudo de vistoria cautelar que o Yuri acabou de explicar para vocês, você tem uma foto comprovando que na data tal você esteve lá antes do início das obras e aquela edificação já apresentava aquela manifestação patológica. Então não cabe à construtora arcar com os custos de reparo. Então, perfeito, isso é muito bacana. E essa dica que você falou é muito legal. Muitas vezes as pessoas acham que só a construtora tem interesse na contratação desse serviço. Mas não, pessoal. Normalmente, o mais beneficiado, vamos colocar assim, seria o vizinho, se ele tivesse a consciência, a cultura de fazer essa contratação com antecedência.
que para ele vai ser muito bom, porque normalmente é a edificação dele que vai sofrer os danos resultantes dessa construção. Então, muito bem pontuado aí pelo Yuri, muito legal esse ponto de vista. Muito bom. Show de bola. Vamos pensar um próximo serviço legal. Eu acho que uma inspeção predial aí é um serviço bacana para você colocar, então, talvez. Vamos lá, uma inspeção predial total. Uma inspeção predial total. E aí, para a galera que não sabe muito bem a função, ela já é um pouquinho mais complexa. A gente já vai precisar de uma análise um pouquinho mais clínica para entender o que está acontecendo e, principalmente, na verdade, nem o que está acontecendo, os efeitos e as consequências do que está ali presente, né? Vamos dizer assim. Porque a ideia da inspeção é a gente conseguir fazer a vistoria em si, né? Ir lá, verificar, constatar. E quando a gente fala especificamente em inspeção total de uma edificação, a gente tem que pensar em todos os sistemas. Eu não estou falando só de fissura, só de filtração. Isso a gente já não é bem só isso. A gente já tem uma série de outros problemas. Saída de incêndio, né? Vamos lá, projeto de incêndio. Vamos analisar aqui o projeto de incêndio. Vamos analisar os extintores, ver se eles estão na validade, se eles estão posicionados na forma correta, as sinalizações estão lá, estão adequadas, os mangotes estão lá, enfim, tudo isso. A própria saída de incêndio, como é que está? A porta corta-fogo está lá, está posicionada, está girando para o lado certo, está girando para o lado contrário, enfim. Tem todas essas questões, né, falando especificamente de incêndio, e a gente vai lá na edificação e constata, e faz o relatório. Você olha, a gente tem aqui um problema no teu sistema de incêndio. Aqui estão colocando lixo na saída, na escada de incêndio. Isso é uma coisa muito, muito comum. O pessoal como a rota de fuga como um depósito. E não é. E aí vai lá, faz essa relação, vai lá verificar também as fissuras nas estruturas, por exemplo, se a gente conseguir verificar desplacamento de cerâmica ou então fissura em pilar, em viga, desplacamento de cobrimento de concreto, vai fazendo o relatório, né, vai fazendo aquela inspeção e o grande pulo, né, que vai transformar aquilo ali em um laudo de inspeção total, além de todos os sistemas que tu vai estar elencando, é uma matriz de prioridade, onde por meio ali de um sistema chamado de GUT, e a gente vai ver o que é ali as prioridades, o que é a urgência, o que é prioridade para que a gente possa intervir imediatamente. E é isso que tu vai entregar. Porque é óbvio que tu vai ter ali, por exemplo, um descascamento numa pintura. Isso é uma coisa, isso é um problema. Mas o que é mais importante? O que precisa ser corrigido primeiro? Descascamento na pintura ou uma corrosão numa estrutura? Ou um desplacamento cerâmico numa fachada? São dois problemas. Os dois são anomalias. Mas e aí? O que tem que ser corrigido primeiro? Show. Muito legal. Agora que você falou da GUT, eu vou aproveitar. Eu tenho aqui um relatório meu feito. Já mostra a tabela GUT para o pessoal já. Então, pessoal, segura aí. Segura aí, galera. Aí, ó, maravilha. Porque daí eu já aproveito e explico uma tabelinha GUT para o pessoal já também. Muito legal. Então, pessoal, o que é importante vocês pegarem da inspeção predial? A inspeção predial, voltando naquele foco, né, naquele entendimento, como puxando para a medicina, ela seria um check-up geral da edificação. Você vai fazer uma vistoria, uma inspeção, ou seja, você vai pegar de cabo a rabo, desde lá de cima do reservatório, do SPDA, até os subsolos da edificação, entender tudo que tem de anomalia dentro dessa edificação. E você vai elencar tudo isso dentro de um laudo. Você vai colocar tudo isso registrado para o condomínio, todas aquelas anomalias, todas aquelas não conformidades que você vai localizar. E o que é bacana, que eu vejo que é algo que ajuda muito a vender, inspeção predial é um dos serviços carro-forte da minha empresa. Normalmente, né, dos engenheiros diagnósticos é um dos serviços carro-fortes, e não é à toa. Porque esse serviço entra como um grande alinhado do síndico e do condomínio. Exatamente pelo que o Yuri falou. Como assim, Henrique? Você vai elencar todos os problemas. Pô, dá centenas de problemas normalmente, você acaba encontrando numa edificação não difícil. O laudo de inspeção predial bate algumas centenas. Só que aí o condomínio vai ficar desnorteado, falar, nossa, eu tenho muita coisa para resolver aqui. E o que você vai fazer?
Através da tabela GUT, que eu já vou explicar para vocês uma noção básica de como ela funciona, você vai elencar todos esses serviços em grau de prioridade, relacionando o grau de risco de cada uma dessas anomalias. Então, o condomínio vai saber o que ele precisa fazer primeiro, em segundo, em terceiro e assim por diante. Então, um desplacamento de fachada que está com um risco de cair uma placa cerâmica na cabeça de um pedestre entra numa prioridade muito maior na nossa lista do que um descascamento de pintura no hall social. E o que é bacana? Para o síndico, que é agora que a gente já entrou, a gente já conversou com ele já sabe que ele responde aí civil e criminalmente, ele tem uma responsabilidade grande sobre o prédio, ele já está muito preocupado. Hoje em dia, eu sinto que já estão tendo essa consciência. Só que qual é a dificuldade? Quando ele vai numa reunião de condomínio, quem já teve essa experiência, pessoal, sabe que não é fácil nesses empreendimentos, como o Yuri falou, 500, 400 unidades, não é simples de você convencer os condôminos do que ser feito. E aí, uma pessoa vai falar, eu quero pintar meu hall do elevador. A outra, eu quero pintar minha vaga de garagem. Outra, o lugar que meu pet vai fazer xixi não tá legal. E aí o síndico ganha uma tabela com uma RT assinada, especificada por um engenheiro, falando assim, olha, o grau de prioridade que tem que ser feito no seu condomínio é isso. Realmente, a pintura no hall do 10º andar não está legal. Só que o grau de responsabilidade aqui para você fazer, primeiramente, é o quê? Olhar esse desplacamento de fachada que tem na fachada tal. Então, no final do seu lado, você vai ter uma tabela parecida com essa aqui, ó, pessoal, que vai elencar item a item, anomalia por anomalia, qual o grau de prioridade que deve ser feito. Então, pro síndico, você se torna um grande aliado, porque isso vai ser um norte muito grande para o condomínio. Então, é um serviço muito bacana, né? Concorda, Yuri? Com certeza. O pessoal perguntando aqui, o que acontece? Acho que do lado de vizinhança, se os vizinhos não deixarem entrar. Basicamente é o seguinte, você não tem o direito de entrar na casa de ninguém, né? Parte desse pressuposto. Mas, assim, primeiro, tem que forçar ao máximo ali um diálogo, né? Aí tem que ser bastante habilidoso ali com as palavras para tentar te convencer. Caso não, o que tu melhor consegue fazer, talvez ali, fazer com que ele assinasse um termo de que, olha, eu não autorizo tal engenheiro, fulano de tal, a entrar tal na minha residência. Pronto. E isso aí, por exemplo, se você é contratado pela construtora, isso é importante, porque de qualquer forma é um comprovante de que a construtora tentou fazer ali o serviço e que essa unidade ali, aquela residência, não te autorizou a entrar. Isso judicialmente pode ter algum peso, né? Tem, muito legal. Isso é muito bacana, pessoal, porque perante o juiz vai ficar esquisito. Poxa, todos os vizinhos deixaram entrar, todos os vizinhos têm registro, e só você não deixou entrar e na sua casa está com essa anomalia que não aconteceu nas outras casas. Fica um pouco esquisito, percebe? Aí perante o perito isso aí vai ter um julgamento muito diferente. Então, ótima dica aí do Yuri, porque acontece mesmo, pessoal. Infelizmente, a gente vive num país perigoso, às vezes a pessoa não quer que você entre na casa dela, você é uma pessoa estranha. Então, isso é muito importante. Então, pessoal, só para vocês entenderem a tabela aqui, GUT, é exatamente o que o Sanches falou. O Sanches é meu aluno, então talvez até por isso que ele esteja um pouco mais desatualizado já. Essa tabela aqui, ó, gravidade, urgência e tendência. Então, uma tabela que você vai pontuando dentro dela, é um método preciso, vamos dizer assim, é um método que você utiliza todos os detalhes dela para dar um número, uma nota para aquela anomalia, de forma que aquela anomalia passa a ter um valor e esse valor é o que você vai colocar na tabela final, elencando o grau de prioridade dos serviços. Então, é algo matemático, vamos colocar assim, fica muito menos... Subjetivo, exato, obrigado. Essa palavra mesmo. Não é algo subjetivo, porque senão eu vou lá, eu acho uma coisa, o Yuri vai lá, acha outra, vai aí o Sanches, que é meu aluno, acha outra. Então, não, assim, a gente tem uma tabela que fica algo muito mais posicionado, muito mais matemático, muito bacana. Então, show de bola. Um serviço muito legal para vocês prestarem, pessoal, que é um dos carros fortes aí de muitas empresas de engenharia diagnóstica, inclusive a minha. Tá? Eu acredito que a do Yuri também seja um serviço relativamente recorrente. Com certeza. Legal.
Vamos pensar num outro serviço legal aí, então, para o pessoal. Um serviço de consultoria, talvez. Isso que eu gosto, por exemplo, ó, vamos dar um outro exemplo. Que o pessoal acha que você só vai entrar como engenheiro diagnóstico quando já existe o problema. Ah, eu estou com essa patologia aqui, vem me ajudar, socorro. Eu gosto muito de mostrar que a gente pode entrar ajudando em medidas profiláticas, né? A gente pode entrar antes de acontecer o problema, exatamente para que ele não ocorra, né? E é o ponto que a gente mais é lucrativo para os nossos contratantes. Então, você tem algum exemplo, alguma coisa que você gostaria de falar nesse Sobre sentido? consultoria ou profilaxia? Pode ser. Pode ser um ou outro, não precisam se relacionar, porque a gente tem mais 9 minutos de live só, então um dos Tá. serviços que você preferir. Vamos então só aqui em relação à consultoria. Para quem não sabe, a consultoria seria a última etapa da engenharia diagnóstica, né? Seria o último degrau da escada, que basicamente tenderá a prescrição de uma solução. Então, para que tu possa solucionar uma doença, tu precisa já ter diagnosticado, já ter entendido, saber sobre o prognóstico, qual é a tendência daquele problema, e aí A não, prescrição. não, tipo de posse de todas essas questões, né? Eu vou poder agora prescrever a solução daquele problema. Só que aí fica um alerta pro pessoal. O Henrique até bem pontuou. Eu só posso ser engenheiro diagnóstico se eu souber já ter experiência de poder solucionar os problemas. Verdadeiramente não. E realmente essa já é um serviço que te exige um conhecimento técnico maior. Quanto mais experiência também, melhor. Porque ali a gente tem casos e casos, né? Então, às vezes a gente tem um desplacamento cerâmico que a princípio pode ser algo simples e muito fácil de ser percebido, mas nem sempre é fácil de ser diagnosticado, entendendo qual é o verdadeiro processo de degradação daquele revestimento. O que aconteceu? Onde é que está o problema? O problema foi de assentamento, foi de produção, foi de materiais errados? Enfim, tem uma série de coisas. Onde é que está o problema? Qual é a camada que está o problema? Enfim, tem que fazer um serviço de investigação muito bem feito para poder, inclusive, responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Seria já um serviço aí, né? Estaria ali composto no degrau da perícia, né? Sim, sim. Mas, enfim, só que o que eu quero pontuar, muito provavelmente você vai ser chamado mais para consultoria do que para vistoria, porque os clientes só procuram chamar-nos quando o problema já existe. E se o problema já existe, a profilaxia, que é essa tendência de evitar, né, a manutenção, né, serviço ali, justamente vai prevenir os problemas, já não é tão importante. O problema já aconteceu, a gente tem que ir agora para a manutenção corretiva. Então, é importante pensar isso. E na maioria das vezes, todas as vezes, pelo menos as vezes que eu tentei diferenciar esse serviço, vai ser uma vistoria, vai ser uma inspeção, vai ser uma auditoria, eu cheguei à conclusão que é algo muito complicado de tratar isso com o cliente. Tu tem que saber mais do que o cliente precisa do que ele está te falando. Sim. Porque às vezes é só para ver aqui o que está acontecendo, fazer uma vistoria, aí tu vai lá, o prédio está caindo. Aí tu fala assim, não, pera, não é bem assim, eu tenho que pensar, ele não quer uma vistoria. Apesar que eu até posso falar para ele, vou fazer uma inspeção aqui e tal, mas na minha cabeça, e principalmente no meu preço, eu preciso saber que eu vou ter que fazer uma consultoria e que isso vai me demandar muito, muito, muito trabalho. Avaliar projeto, se for o caso, se a gente tiver problemas, vamos ter que pegar o projeto dele, verificar, auditar, né, o projeto, fazer vistoria, enfim, todas essas etapas para que eu possa entregar uma solução. Então, isso vai variar, obviamente, o preço e o trabalho que eu vou ter. Show, perfeito. É muito legal isso que você comentou, o pessoal ter esse entendimento, pessoal, que uma consultoria, você vai fazer desde esse serviço de registro, que é a vistoria, que é a simples foto, uma inspeção, ou seja, você já vai botar o seu know-how de conhecimento prévio dentro daquilo, aí você já vai fazer uma auditoria, que é o que o Yuri falou, vai pegar os projetos, vai pegar relatório de manutenção, vai pegar, enfim, relatórios de
as-built daquela edificação, vai fazer uma auditoria de toda a documentação, vai fazer uma perícia, ou seja, vai ter que diagnosticar qual é a causa daquilo. Porque chegar numa parede e falar, ela está desplacando, qualquer leigo chega e fala. Agora eu quero ver falar se foi um problema no traço da argamassa, se foi um problema devido à argamassa colante, tempo em aberto, enfim. Aí já exige um conhecimento técnico muito maior. E aí depois disso você ainda vai ter que dar o prognóstico, ou seja, ó, se você não fizer nada aqui, o que vai acontecer? Essa placa cerâmica ela vai se manter aqui estável por mais tempo, ou não? A tendência é desplacar e depois aumentar o desplacamento geral dessa fachada. E por último, a prescrição, que é o que o Nilton está falando. Então a gente vai solucionar dessa forma. Para solucionar esse desplacamento, isso para você dar uma boa solução, é necessário você ter feito um bom diagnóstico. Então, para solucionar esse diagnóstico que a gente deu, a gente vai adotar essa medida. E isso é muito bacana, porque é um serviço muito completo. E assim, o que a gente já faz quando a gente dá a solução, embutida nela, a gente já coloca as medidas profiláticas, ou seja, as medidas preventivas para que aquela mesma anomalia não volte a acontecer em um futuro próximo para a edificação. Então a gente já faz, poxa, eu estou vendo que esse pilar da edificação está tendo uma corrosão, que ele foi dimensionado, que nesses dias eu peguei um pilar norma de 78, 6118. Então, cobrimento baixíssimo de concreto, enfim, outra situação. Então, minha solução, pessoal, minha prescrição, já vou fazer o quê? Já vou fazer uma proteção para reduzir a corrosão desse pilar. Não é simplesmente ir lá, fechar, fazer o reforço do desgaste. A gente já vai inserir aí uma medida profilática para aumentar a vida útil dessa edificação. Então, tudo isso que ele falou é muito legal, que engloba esse serviço como um todo. Muito bacana mesmo. Pessoal, a gente tem mais 3 minutinhos de live. Se vocês tiverem alguma dúvida, já manda para eu e o Yuri irmos respondendo vocês. Yuri, sem palavras pela sua participação hoje. De verdade, honrado por você estar aqui com a gente. Você que, na minha opinião, é uma baita referência, uma pessoa que gosta de compartilhar conhecimento. Isso eu dou muito valor. Porque, pessoal, não é simplesmente chegar, ligar a câmera e filmar qualquer coisa. A gente se prepara para falar, a gente sabe o que a gente está falando, busca conhecimento para dar um conteúdo de qualidade, para fazer diferença para vocês. Então, assim, eu valorizo pessoas como o Yuri, que eu conheço a página dele. Quem me segue, eu indico, sigam a página do Yuri, a Abas Engenharia. Tem muito conteúdo legal. Então, Yuri, muito obrigado pela sua participação hoje. De verdade, fico muito contente. Obrigado você, Henrique, tá? Fico muito grato pelo convite. E, de verdade, fico feliz também em ter participado, ter compartilhado um pouquinho com a galera aí. A gente chegou aí a uma quantidade boa de pessoas durante a live. E para mim sempre é uma satisfação, porque, até como tu falaste, eu tenho o prazer mesmo de compartilhar conteúdo, compartilhar o conhecimento que eu já adquiri, né, e tenho ainda muito a adquirir. E assim, o meu prazer é poder compartilhar de uma forma mais fácil coisas que eu não conseguia aprender com tanta velocidade. Então, às vezes, eu demorei 1 ano para entender uma coisa. Eu falei assim, putz, se alguém tivesse me explicado desse jeito, eu teria aprendido. E aí eu vou lá, preparo, ligo a câmera e gravo, compartilho com o pessoal. E acho que a gente tem recebido um retorno bacana também na página. Tem muito ainda para crescer, tem muito ainda para aprender também, mas isso aí a gente vai fazendo junto ainda, se Deus quiser, isso vai ainda acontecer por muitos anos. Só para finalizar aí, ó, alguém pediu para mostrar a capa do livro pela última vez aí, tá rebatido, eu acho que tá rebatido a câmera, né? Dá um screenshot, pessoal, dá um screenshot. Vai, ó, 3, 2, 1, foi. Aí, então, é isso, gente. Muito obrigado mesmo, Henrique. E quando precisar, só chamar aí, a gente tá junto aí para poder ajudar e fazer outros projetos juntos também. Igualmente, meu amigo. Muito obrigado. Pessoal, o Instagram vai encerrar a qualquer momento. É isso aí. E eu acho que é isso, pessoal. Nosso objetivo aqui é estender a mão, ajudar vocês nessa jornada. A minha foi tortuosa. Eu brinco, né, que poderia ter sido uma linha reta e eu fiquei brincando de fazer zigue-zague em cima dela, né? Porque a gente que não tem um norte para seguir muitas vezes, se torna uma caminhada muito mais longa. Então, quando eu posso ajudar, quando pessoas como o Yuri podem ajudar, é muito bacana ajudar vocês a trilharem esse caminho. Então, maravilha, Yuri. Obrigado. Boa sorte. Só, Pode falar. Só um último aviso, só o pessoal que quiser
Estou retornando com o meu projeto do blog de engenharia diagnóstica, que é patologiaconstrutiva.com.br.